A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2021 aqui na classe dos adolescentes, onde estamos estudando o tema Vivendo em Sociedade. E nesta semana vamos estudar a lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre maravilhoso, onde o tema da lição é Sociedade e Meio Ambiente. Queridos, a geração que nos sucede vai receber aí um legado ameaçador, que são aí os graves problemas ambientais, que afligem o nosso planeta. Muito embora devamos aí ser críticos em relação ao tom catastrófico e apocalíptico, com que organizações ambientalistas costumam se pronunciar sobre o futuro do planeta e de seus habitantes, na verdade existe pouca dúvida de que a crise é, de fato, real. Só você olhar ao seu lado, dá uma olhadinha para fora, é poluição dos rios, poluição dos mares, poluição do ar, desmatamento, redução da camada de ozônio, não só a ameaça, mas a extinção aí de espécies de animais, o aquecimento global, são apenas aí alguns dos itens na pauta aí de ambientalistas por todo o mundo. Governos, religiosos, todos estão atentos aí com relação ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente. Essas preocupações têm a ver aí com a sobrevivência da raça humana num planeta aí cujas as reservas, estão sendo exauridas a passos largos. Entendemos que os problemas ambientais são primeiramente de origem moral e espiritual. Entendemos ainda que a solução passa pela transformação interior das pessoas. Uma mudança de mentalidade com relação a Deus, ao próximo e à natureza. Em suma, é esse o apelo e o chamado do Evangelho, para que as pessoas sejam transformadas. Que através do Evangelho, as pessoas podem se transformar, queridos, também com relação ao meio ambiente, com relação à preservação da natureza. É tudo uma questão moral e espiritual. O texto bíblico da nossa lição se encontra no Salmo 104, do verso 1 ao 35. O texto bíblico, Salmo 104, do verso 1 ao 35. E o destaque da nossa lição se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Aqui nós vemos um momento em que Deus forma o homem, com a sua própria mão, e está dando aqui poder para o ser humano sobre toda a criação. Então Deus fez o planeta Terra, Deus criou tudo para o ser humano sobreviver aqui na Terra. E também deu a responsabilidade do ser humano cuidar da Terra. Nós temos olhado aí para o nosso lado, Será que o ser humano está cuidando direito aí dessa herança que Deus colocou em suas mãos? O ponto 1 aqui na nossa lição, a devastação do planeta. Queridos, de acordo com a Bíblia, quando o ser humano colocado no jardim se revoltou contra o Criador, desobedecendo e cometendo pecado, precipitou então no caos a si mesmo e a criação pela qual ele era responsável, por toda a natureza que estava em volta. Em Gênesis 3:17 está escrito assim: Maldita é a terra por tua causa. Foi a sentença de Deus ao ser humano, agora sujeito à morte, a retornar ao pó de onde fora tirado. Tensões se estabeleceram entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e os seus semelhantes,
e entre o ser humano e a natureza. A crise que vivemos hoje, meus amados, se deve principalmente a três tensões. Primeira tensão: separado ali espiritualmente de Deus, o ser humano perdeu a referência da sua existência e da relação criatura-criador. Essa última perda, em especial, afetou profundamente a sua maneira de ver o mundo, que ele ora agride e exaura, ora venera e teme como se fosse um Deus. A segunda tensão: vivendo em tensão emocional em relação aos seus semelhantes, o indivíduo dedica-se a buscar os seus próprios interesses, mesmo que à custa do próximo. A exploração egoísta e desenfreada dos recursos naturais é feita aí sem levar em consideração que os mesmos faltarão à próxima geração. E a terceira tensão, em tensão com a natureza. O ser humano a explora, agride, a exaure, em nome do quê? Em nome do poder, em nome do lucro, em nome do progresso. O meio ambiente é para ele somente um bem de consumo. Neste momento está ocorrendo, meus amados, uma tragédia que afeta a todos nós. A contínua e implacável devastação da natureza em todo o mundo, na forma de eliminação de florestas e ecossistemas, poluição da água e do ar, chuva ácida, destruição da camada de ozônio, aquecimento global e outras agressões ao meio ambiente. É certo que o meio ambiente sempre sofreu aí violências ao longo da história do planeta Terra, mas quase todas foram resultantes aí de causas naturais, de causas espontâneas. A diferença é que nos últimos séculos são os próprios seres humanos que têm agredido de maneira crescente o seu precioso e frágil habitat. Diante disso, queridos, é lícito indagar: esses problemas devem preocupar os cristãos? O que a fé cristã, tem a dizer sobre a questão ecológica? São perguntas e temas para refletir, e responda para si mesmo. Ponto 2 da lição: a questão do lixo, Queridos, ainda que Deus tenha feito aí o ser humano como o coroamento, da sua obra criadora, ele não conferiu a ele o direito de abusar da terra e dos seus recursos. Fica implícito em toda a Escritura a responsabilidade humana de cuidar e de guardar do jardim do Senhor. O conceito de mordomia se aplica aí de modo especial nessa área. A terra e as suas riquezas pertencem a Deus, que as confia então ao homem para que os administre com cuidado e sabedoria. O pecado humano gerou uma alienação em relação a Deus e à natureza. Por isso que agora a criação geme e suporta angústias, até que seja redimida do cativeiro da corrupção. Os cristãos têm o dever, meus amados irmãos, inescapável, de utilizar aí, criteriosamente as coisas que Deus criou com o propósito de dar-lhes vida, sustento, alegria. É obrigação nossa cuidar da natureza. E essas questões do lixo, meus amados irmãos, hoje existem vários programas, vários trabalhos, a respeito aí da exploração do lixo, da reciclagem, principalmente da reciclagem. Hoje em dia quase tudo é reaproveitável. Então temos que ficar atentos às coisas, como devem ser guardadas, separadas, Existem ali separação de lixo metal, papel, orgânico. Então é muito importante fazer essa separação, porque vai estar aí também não apenas separando o lixo, mas também cuidando da preservação da natureza. O terceiro ponto da nossa lição: amigo de Deus e da natureza. Queridos, devemos
nos comprometer, né, com a preservação do meio ambiente, porque foi Deus quem a criou. A Bíblia, né, começa com a seguinte afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então Deus planejou e criou todas as coisas com muito zelo, com muita dedicação, com criatividade e perfeição. Então, se você ama a Deus, também deve amar o que Deus criou. A preocupação com o meio ambiente demonstra o Deus que nós o reconhecemos como o Criador e o Senhor de todas as coisas. Quem que é o dono da terra? A Bíblia nos responde essa pergunta. Está lá em Salmo 24:1, versículo 1 e versículo 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Então, se você crê em Deus e crê que ele criou os céus e a terra, você deve se importar em preservar a natureza. Nós devemos nos comprometer com o meio ambiente, porque a natureza, queridos, reflete a bondade, a glória de Deus. Em Romanos 1:20 está escrito assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quando eu destruo a natureza, eu também destruo um pouquinho da manifestação da glória de Deus. Salmo 19:1 está escrito assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Deus se utiliza da natureza, meus amados, para ajudar os seus filhos e para servir como parceira da proclamação do caráter de Deus. Em inúmeros exemplos bíblicos, né, Deus se utiliza da natureza para ajudar, para suprir, para exortar ou incentivar o homem. James Jones, em seu livro Jesus e a Terra, ele constata também a preciosa função da natureza ao anunciar as boas novas. Assim ele escreve: as aves dos céus são evangelistas que cantam as boas novas da providência de Deus para nós na terra. Se ele nos alimenta, alimentará você também. Deus é a fonte da suficiência sustentável. A humanidade é um obstáculo a ela e não acredita nela. As aves, por sua própria existência, desafiam as nossas dúvidas e despertam nossa fé na generosidade da provisão de Deus. Que lindo, né? Deus nos deu a responsabilidade, queridos, de guardar e cuidar da terra. Desde o jardim do Éden, Deus confiou e guarda o cuidado da natureza nas mãos do homem. Quanto privilégio, né? Quanta responsabilidade. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então nós não temos o direito de privar as presentes e as futuras gerações de usufruírem das bênçãos naturais que Deus ofereceu para todos os seres humanos. Não tenho o direito de esgotar os recursos naturais como se eles tivessem sido dados apenas para a minha geração. Pensar no amanhã, queridos, é pensar no próximo, é pensar no outro, é pensar no meu irmão e se importar com a situação dele. Que mundo os nossos filhos e os nossos netos herdarão? Eles serão capazes de usufruir as bênçãos, de usufruir a bênção de um ar limpo, de um ar puro, de sustentabilidade, responsabilidade, compromisso. Todos os filhos de Deus, queridos, deveriam se preocupar com isso.
Então pensemos bem. Vamos cuidar do meio ambiente. Vamos preservar a natureza, pois é onde se manifesta a glória de Deus. E se nós estivermos destruindo, não estivermos preservando a natureza que foi feita por Deus, de certa forma também estaremos destruindo um pouquinho da glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima lição, se Deus assim permitir.